RJ Barrett tem um game winner simplesmente surreal e o Los Angeles Lakers vence o Houston Rockets, fazendo com que assim o Rockets deu adeus a essa pós-temporada. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo dos jogos que tiveram ontem na NBA, neste dia 1º de maio, sexta-feira. Tá bom? Vamos começar pela vitória do Detroit Pistons sobre o Orlando Magic, uma remontada histórica por sinal. Eu ouso dizer que ontem foi o melhor dia da pós-temporada, o mais emocionante, pela remontada do Pistons sobre o Orlando Magic e pela forma como o Toronto Raptors venceu o Cleveland Cavaliers, dois jogos magníficos, dois roteiros impressionantes das partidas, e ainda essa eliminação do Rockets que foi meio frustrante, né? Eu queria que o Rockets vencesse pra gente ter um jogo 7, não é nem que eu gosto ou não gosto do Lakers ou do Rockets, é de fato pelo fator emoção, né? Mas acaba que o Lakers fecha a série dessa forma, né? Queria destacar que eu vou trazer de forma individualizada cada um desses jogos, com uma análise mais direta dentro das partidas, que deve ser um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. Vou postar entre aqui no 21 NBA Club, vou postar uma dessas partidas aqui depois, e no 42 NBA Club vou postar duas delas. Então já indico que você siga lá o outro perfil, tá? Que é o 42 NBA Club. Siga aqui o 21 NBA Club e o 42 NBA Club também. Beleza? Vamos começar olhando por esse jogo do Detroit Pistons contra o Orlando Magic e teve uma parada surreal, cara, porque o Orlando começou muito bem. Tanto é que, por exemplo, o segundo quarto, o Orlando venceu por 35-12, né, uma margem muito interessante, levou uma margem de mais de 20 pontos pro intervalo, só que depois do intervalo o Orlando morreu, né, cara? Então, o terceiro quarto ficou 24-11 pro Detroit Pistons e o último quarto uma barbaridade. 31-8 pro Orlando Magic, cara. O Orlando Magic no terceiro e quarto, ao longo do segundo tempo da partida inteiro, fez 19 pontos, o que é ridículo, né? Uma pontuação tenebrosa, e era jogo pro Orlando vencer e fechar a série. E iniciou muito bem. Só que depois disso morreu, né? Tanto é que nem eu falei, fez 19 pontos somando o terceiro e o último quarto. E se a gente olha individualmente, no primeiro quarto teve 25, no segundo quarto teve 35 pontos, o próprio Orlando Magic. Então assim, em cada quarto individualmente, tanto no primeiro tanto no segundo, a pontuação foi maior do que a soma dos dois últimos quartos do Magic, mostrando o quão ruim foi a segunda etapa do Magic na partida, né, cara? Bizarra a forma como o time morreu ofensivamente dentro da reta final da partida. Destaques do jogo: Paulo Banchero teve 17 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, mas tendo 4 de 20 nos arremessos e 0 de 9 nas bolas triplas. Aproveitamento tenebroso. Desmond Bane, 17 pontos, mas tendo 3 de 9 nas bolas triplas. Wendell Carter Jr., 9 pontos, 0 rebotes. 0 rebotes em 31 minutos. Ah, não é possível, cara. Que parada bizarra. 0 rebotes pro pivô do time, jogando meia hora. Eu não me lembro de ter visto isso. Ainda mais o Wendell Carter Jr., que é um bom pivô. Foi engolido dessa vez, cara. Que joguinho mequetrefe do Wendell Carter Jr. E ainda foi ejetado. 0 rebotes pro pivô do time. Meu amigo. Jalen Suggs, 7 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Mas assim, 1 de 10 nos arremessos, sendo 1 de 6 nas bolas triplas. 1 de 10 nos arremessos, muito ruim, cara. Aproveitamento tenebroso do Jalen Suggs. E o Jamal Cain, que vem substituindo o Franz Wagner, que já desfalcou no último jogo e agora desfalcou de novo. Curiosamente, o Orlando perdeu as duas partidas. O Franz Wagner faz muita falta. O Jamal Cain teve 3 pontos e 4 rebotes, foi discreto também. Vindo do banco, o Tristan da Silva teve 10 pontos e 6 rebotes e foi o maior destaque dos bancários. Mas, sinceramente, cara, essa segunda parte da partida do Orlando Magic foi desastrosa. Esse aproveitamento aqui do Banqueiro sendo 4 de 20 e do Jalen Suggs sendo 1 de 10 e ainda o fator do Wendell Carter Jr. não ter nenhum rebote, são coisas que são de fato destaques muito negativos desse time do Orlando Magic no jogo. Aí do lado do Pistons, Cade Cunningham, mais um grande jogo, né? 32 pontos além de 10 rebotes, mas apenas 3 assistências. A média de assistências do Cunningham diminuiu nos playoffs. Acho que ele percebeu que ele é o melhor jogador do time. Quem tem que arremessar é ele. Acho que é essa a conclusão
que ele chegou e ele não tá errado, não. Essa é a real mesmo. Ele que ainda teve 4 roubos de bola. Tobias Harris teve 22 pontos e 10 rebotes. O aproveitamento dele sempre fica abaixo dos 50%. Então ele teve aqui, ó, 7 de 20 nos arremessos. Mas assim, ele vem sendo constante. Sempre beira uns 20 pontos, sempre beira uns 10 rebotes. Ele não é brilhante, mas é um cara que ajuda constantemente. Duncan Robinson teve 14 pontos. Jalen Duren, para variar, decepcionou de novo. 8 pontos e 9 rebotes. É impressionante o quanto ele se tornou um jogador mediano nesses playoffs. Esses números são números de jogadores medianos, cara. Se ele fosse um jogador de rotação, eu até falaria que o número de rebotes foi muito bom. Só que assim, depois do Cunningham, ele é o grande nome do time. E o cara não passa dos 10 pontos. Então, é muito frustrante os playoffs do Jalen Duren. E para fechar os titulares, Alçar Thompson, 4 pontos e 10 rebotes, ainda deu 6 assistências e teve 4 bloqueios, defensivamente muito bem. O maior destaque dos bancários foi o Jenkins com 7 pontos. No geral, o Cade Cunningham puxou esse time. O Cade Cunningham teve basicamente 1/3 da pontuação do time inteiro. Né? É um pouco mais do que 1/3 da pontuação do time inteiro. De fato, o Cunningham muito protagonista, o Tobias Harris também muito importante na pontuação geral do time e nos rebotes, né? Somando Cade Cunningham e Tobias Harris, eu tô falando aqui de 54 pontos e 20 rebotes, né? Só entre os dois. Então, de fato, o Cunningham protagonista, o Tobias muito constante nessa pontuação dele, por mais que não tenha um aproveitamento incrível, ele agrega nos pontos, né? E do lado do Magic, como eu disse, aproveitamento do banqueiro muito ruim, do Jalen Suggs bizarramente patético, e o fato do Wendell Carter Jr., que é o pivô do time, não ter nenhum rebote no jogo é assustador. E assim, o Orlando Magic pipoca, perde esse jogo. Agora a gente vai ter um jogo 7 em Detroit. O Orlando chegou a abrir 3-1. Esse era o jogo para matar. Não matou. E tava com o jogo na mão, abriu mais de 20 pontos. Eu acho que agora vai pagar o preço lá em Detroit. Eu não posso afirmar nada. É um último jogo que assim, o Detroit jogando em casa se torna favorito novamente. Só que o fato de o Jalen Duren ser tão abaixo nesses playoffs, não consigo dizer que o Detroit vai passar. Mas de fato decidir em casa vai trazer de volta o favoritismo que se tinha já para esse time do Detroit Pistons. E o Orlando Magic, patético. No segundo tempo de partida, 19 pontos. O segundo tempo de partida inteiro do time fazer só 19 pontos é muito ruim, cara. Muito ruim. O aproveitamento do banqueiro, o aproveitamento do Jalen Suggs e o Wendell Carter Jr. tão... Assim, um pivô fazer 0 rebotes é bizarro, cara. Assim a gente vai ter um jogo 7 entre Orlando e Pistons. Aí a gente vai pro principal jogo do dia. Toronto Raptors, 112-110 para cima do Cleveland Cavaliers. Jogo decidido na prorrogação. Decidido pelo RJ Barrett. Com um game winner simplesmente surreal, cara. Tava 110-109 para o Cleveland Cavaliers. E na última posse do jogo do Toronto, o Scottie Barnes infiltra. Dá o passe para RJ Barrett na linha de 3. Ele arremessa. A bola bate no suporte ali do aro de trás. A bola sobe. E cai dentro, e ali é a cesta da vitória do Toronto Raptors. Eu achei até que comemoraram um pouco, cara, porque lógico, comemoraram, a torcida em êxtase, mas pela importância da cesta, eu fico arrepiado só de lembrar disso, cara. Porque 110-109, você tá sendo eliminado dentro de casa, o último arremesso tá nas suas mãos, é uma pressão enorme pro RJ Barrett. Ele acerta o arremesso da forma como acertou a bola, batendo no suporte, subindo a autona, caindo dentro. Na hora que a bola cai, eu se fosse torcedor ali no estádio, eu acho que eu desmaiava, cara. Tá maluco. Ou se fosse jogador, eu ia ter um treco ali no meio da quadra. É muita emoção. Tá doido. O RJ Barrett deixou o Toronto Raptors vivo. Literalmente, ele salvou o Toronto Raptors. O RJ Barrett salvou o Toronto Raptors. E assim a gente vai ter um jogo 7 em Cleveland. Tá maluco. Eu diria que até o momento, até o momento na temporada, ou pelo menos nos playoffs, para ser mais curto nessa amostragem, até o momento nos playoffs, essa é a grande jogada. Esse é o grande momento dos playoffs até agora. Essa cesta do RJ Barrett. Foi realmente monumental.
Destaques do jogo: Scottie Barnes jogando quase 48 minutos, o cara ficou o tempo inteiro em quadra praticamente. Teve 25 pontos, 7 rebotes e 14 assistências, duplo-duplo para ele. Ainda teve 3 roubos de bola e 3 assistências. É um cara que a média de pontos dele tá bem alta nos playoffs. E rebotes e assistências ele constantemente sempre ajuda bastante. É um cara que é muito bom, cara. Grande jogo do Scottie Barnes. R.J. Barrett, que vem cada vez mais sendo uma arma ofensiva desse time. Não teve o Brandon Ingram, teve um papel ainda mais de protagonista nesse time, né? Ele teve 24 pontos, além de 9 rebotes, matou 4 bolas triplas, uma delas foi justamente o da vitória. Jacob Walter, que começou a aparecer do último jogo para cá, ele foi muito bem, e finalmente apareceu na série, né? Porque ele já tinha tido o jogo zerado, com 0 de 9 nos arremessos. E agora, jogando 43 minutos, ele teve 24 pontos, matando 4 bolas triplas. E ainda teve 3 roubos de bola. O Jacob Walter é um excelente arremessador de perímetro. Excelente arremessador de 3. O Toronto precisa dele e ele vinha deixando a desejar. Mas nessa reta final da série, elevou demais o nível dele. No último jogo ele tinha feito acho que 20 pontos, agora fez 24. É isso que eu espero dele. Tá agregando bastante. Jamal Shead teve 7 pontos além de 6 assistências, não foi tão bem, substituindo o Brandon Ingram. E o Poeltl, que é o pivô desse time, apenas 2 pontos, mas é a constante. O Poeltl decepcionando, e aí vindo do banco o maior destaque do Toronto, Colin Murray Boyles. 16 pontos além de 7 rebotes, mais um grande jogo dele. É porque esse jogo daqui já foi o 6º jogo, né? Então já fiz algumas análises de Toronto e Cleveland, parece que essa série não acaba nunca. Parece que eu tô fazendo vídeo de Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers faz 2 meses. Essa é a sensação que eu tô tendo. E é sempre a mesma coisa. Quem joga em casa ganha. Até agora, dentro desses 6 jogos, tiveram 3 jogos em Cleveland. 3 vitórias do Cleveland. Tiveram 3 jogos em Toronto. 3 vitórias do Toronto. E aí o último jogo agora vai ser em Cleveland. Então, se seguir essa constante de mando de quadra, a tendência é que o Cleveland Cavaliers ganhe. Só que o Toronto vai chegar com uma moral lá em cima pela forma como venceu esse jogo 6, cara. Enfim, e o que vem sendo constante nessa série em relação aos pivôs do Toronto é o Poeltl decepcionando, e o Colin Murray Boyles, que é muito mais jovem, muito mais novo, sendo o verdadeiro pivô desse time. 17 pontos, 7 rebotes. Eu, se fosse o Toronto Raptors, sendo bem sincero aqui, eu pensaria em negociar o Jacob Poeltl. Tá bom? Eu negociaria ele, daria protagonismo pro Colin Murray Boyles para ser o novo pivô do time. E eu acho que o Toronto tá com o Tracy Jackson Davis, né? Que veio do Warriors. Então deixa o Colin Murray Boyles de titular e o Tracy Jackson Davis de reserva. E talvez busque um outro pivô ainda para compor esse elenco. Mas o Poeltl, pelo que eu saiba, ele tem um salário muito alto ainda. Eu ouvi falar dessas informações assim. E sinceramente não tem um custo-benefício positivo nesse sentido. Que nem eu falei, o Colin Murray Boyles rende muito mais. Enfim, no geral o R.J. Barrett foi o herói do time. E aí do lado do Cleveland, o Mobley teve 26 pontos e 14 rebotes, grande jogo dele. Donovan Mitchell teve 24 pontos, mas apenas 2 de 10 nas bolas triplas. James Harden, 16 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, beirou um triplo-duplo. O Jarrett Allen, 14 pontos e 7 rebotes. Dessa vez ele ao menos passou dos 10 pontos, mas o Jarrett Allen tá sendo muito discreto, cara. O que eu tinha sentido é que no momento que o Harden chegou, o Jarrett Allen elevou o nível de pontuação dele e elevou no geral o nível dele. Mas nesses playoffs, o Jarrett Allen vem sendo muito decepcionante, cara. Se bobear, foi o primeiro jogo que ele passou dos 10 pontos. Eu acho que teve um ou outro que beirou isso daí também. Mas assim, é muito pouco, né? Ele poderia fazer muito mais. É um cara que eu imaginaria que ia estar tendo ponte aérea a rodo entre Harden e Jarrett Allen. E o Jarrett Allen vem sendo só mais um jogador, sendo que ele tem uma imposição muito grande dentro do jogo. Então, o Jarrett Allen vem sendo discreto em relação ao que ele pode. E o Max Strus apenas 6 pontos, tendo 2 de 6 nos arremessos. Vindo do banco, dá para destacar o Dean Wade com 10 pontos. Dessa vez o Schroeder fez apenas 7. No último jogo ele tinha tido 19. E os 7 pontos do Schroeder foram todos de lance livre, inclusive. No geral, o Scottie Barnes foi muito bem, o Mobley foi muito bem, mas quem decidiu foi o R.J. Barrett. Brilhante. Um game winner simplesmente surreal.
E assim o Toronto Raptors segue vivo e a gente vai ter um jogo 7 em Cleveland. Como eu disse, pela constante dessa série, a tendência é que o Cleveland vença, porque joga em casa. Mas o Toronto chega com a moral lá em cima pela forma como venceu esse jogo. Eu não sei se o Brandon Ingram retorna, porque ele foi desfalque ao longo do jogo, na última partida, e nessa daqui não pôde jogar. O time do Toronto que está sem o Quickley ao longo desses playoffs inteiro, que é outra peça importantíssima. Então é um Toronto que mesmo perdendo peças importantes, né, dois dos seus principais jogadores, como é o Quickley e o Brandon Ingram, mesmo assim segue vivo e vai para esse jogo 7 confiante e com moral depois do que o RJ Barrett fez. E aí agora a gente, para fechar, vai olhar Houston Rockets e Los Angeles Lakers, onde o Rockets perdeu feio, tá? Porque, por exemplo, o primeiro quarto ficou 23-18 pro Lakers, o segundo quarto 26-13 pro Lakers. Ao longo do primeiro tempo de partida inteiro, o Houston Rockets fez 31 pontos. No primeiro tempo de partida inteiro, 31 pontos, cara. É muito pouco. Aqui que faz falta um Kevin Durant da vida, né? O placar final ficou 98-78. O Rockets foi eliminado em uma partida que ele não conseguiu chegar em 80 pontos. O que já seria pouco, pelo padrão da NBA, né? Destaques do Rockets: Amen Thompson jogando quase 45 minutos, teve 18 pontos e 8 rebotes, ainda deu 3 bloqueios. Sengun, 17 pontos, além de 11 rebotes. Terry Eason teve 14 pontos, mas tendo 5 de 14 nos arremessos. Rich Shepard, 10 pontos, mas tendo 4 de 19 nos arremessos, sendo 1 de 10 nas bolas triplas. A real é que tacaram uma responsabilidade muito grande pro Rich Shepard, cara. A sensação que eu tenho é que aconteceu com o Shepard o que aconteceu com o Pritchard ao longo da temporada no Celtics. No momento que o Pritchard virou titular do Celtics, a média de pontos, o aproveitamento de arremessos dele diminuiu. E eu acho que o Shepard é a mesma coisa, são caras para serem bancários importantes. Tanto é que o Pritchard tem qualidade para ser titular do Celtics. Só que ele vem muito melhor vindo do banco ao longo da partida. E o Shepard eu sinto que é a mesma coisa. Se você dá a responsabilidade pro Rich Shepard ser o nome da partida, ter a última bola do jogo, como foi acho que o jogo 13, e aí ele é desarmado e o LeBron mata uma bola tripla, que aí depois vai pra prorrogação e o Lakers vence de virada, é um erro. Porque é um cara que é pra ser um cara que é uma surpresa dentro do jogo e não um protagonista, né? Então, acho que isso foi o que pesou pro Rich Shepard. E de fato ele é a reserva desse time. O titular é o Kevin Durant. Só que cadê o Durant, né? Cadê o Durant? Então o Shepard decepcionou de novo. E eu gosto muito dele, foi uma das grandes surpresas da temporada pra mim. É um excelente arremessador de 3, por mais que neste jogo tenha tido apenas 1 de 10. É o que eu falei, é a responsabilidade. Ele não é jogador para ser protagonista. Ele é jogador para vir do banco e surpreender todo mundo. É um peso diferente, uma responsabilidade diferente para o jogador. E o Jabari Smith Jr., apenas 9 pontos, até teve 12 rebotes, mas 3 de 11 nos arremessos. Acho que o grande destaque aqui é o Rich Shepard sentindo a pressão e o Jabari Smith Jr. muito abaixo. No último jogo ele foi o cestinha do Rockets, dessa vez não chegou nem em 10 pontos. Vindo do banco, ninguém sequer chegou em 4 pontos. Os bancários agregaram muito pouco. E a real é que o Durant faz falta, né, cara? Eu, sinceramente, se trabalhasse ali na parte diretiva do Houston Rockets, sugeriria trocar o Kevin Durant, tá bom? Eu sei que ele é um jogador histórico, um jogador multicampeão, um jogador com qualidade inquestionável, ele joga muito. Só que, pô, quando precisou dele, ele sumiu. Ah, mas ele tá com um problema físico. Beleza. Se fosse algo tão grave assim, ele não teria jogado o jogo 2, cara. Onde o Rockets perdeu, inclusive. Tendo o Durant, perdeu. Não tendo o Durant, perdeu também. A real é que o Rockets trocou o Jalen Green e o Dillon Brooks, porque o Jalen Green pipocou no momento decisivo na temporada passada, e o Dillon Brooks porque ele era um cara importante na defesa, mas ofensivamente não fazia lá grandes coisas. Trocou pelo Durant para o Durant ser o cara do time. E aí no Phoenix Suns, o Jalen Green elevou demais o nível dele na reta final da temporada, foi importante. E o Dillon Brooks vive o melhor momento da carreira dele, momento onde o nível de pontuação dele praticamente dobrou no Phoenix Suns, está jogando demais. Por mais que o Suns tenha sido eliminado pelo OKC, porque existe uma limitação nesse time, é lógico.
Mas o Dillon Brooks e o Jalen Green fizeram uma boa temporada. O Jalen Green, o problema foi a parte física, né, no início da temporada. Mas quando jogou na reta final foi bem. E já o Kevin Durant, quando precisou, desapareceu. Essa que é a real. Então, eu não acharia loucura o Rockets buscar negociar, buscar trocar o Kevin Durant, porque a real é que quando precisou, não teve ele. E aí, não tendo o Durant, quem que vai ser o grande pontuador desse time? O Amen Thompson é bom, mas ele não é um pontuador nato. O Sengun é bom? É, mas não é pra ele ser o cestinho do time. Terrizon é bom, mas não é pra ser protagonista. Reed Shepard é pra ser um bancário bom. Jabari Smith Jr. é pra ser um cara importante, mas não o protagonista. O protagonista é o Durant. E o Durant não tava. E olhando pro lado do Lakers, LeBron, mais um grande jogo, o nome da série, sem dúvidas. Teve 28 pontos, além de 7 rebotes, 8 assistências, grande jogo do LeBron. Hashimura teve 21 pontos, matando 5 bolas triplas, grande jogo. Austin Reeves, ainda pegando o ritmo de jogo, teve 15 pontos e agregou. Marcus Smart, 7 pontos, além de 7 rebotes. DeAndre Ayton, 7 pontos e 16 rebotes. No último jogo ele teve 19 pontos e 17 rebotes. Agora, 7 pontos, foi abaixo nesse quesito, mas 16 rebotes. O número de rebotes do DeAndre Ayton do último jogo pra cá foi impressionante. O cara somou mais de 30 rebotes em 2 jogos. O questionado DeAndre Ayton. Quando ele vai mal, ele é muito criticado. Mas o cara em um jogo pegar 17 rebotes e no outro pegar 16, vamos ter que elogiar, né? Grande jogo do DeAndre Ayton. De novo. Vindo do banco, o maior destaque foi o Jake LaRavia com 7 pontos. E assim a gente fecha este jogo do Lakers, onde o Houston Rockets dá adeus da temporada. Como eu disse, o que mais pesou foi a ausência do Durant. Faltou o protagonista. Ele é a grande arma ofensiva desse time. Não tendo ele, o time não chegou nem em 80 pontos. Fez muita falta, né? E que nem eu falei, o Shepard é para ser um bancário importante, não para ser um titular que você deposita muita expectativa. Quando você faz isso, dá nisso. O cara teve 1 de 10 nos arremessos de 3. E assim o Rockets dá adeus à temporada e com o último jogo, que me deu uma sensação parecida com o que foi o do Atlanta Hawks contra o New York Knicks. Não foi um atropelo no mesmo ponto, até porque o Knicks está mais inteiro do que esse time do Lakers. Mas a sensação de que no jogo da vida do Rockets, assim como tinha sido no jogo da vida do Atlanta Hawks, ficou o sabor de que faltou um algo a mais. No time do Atlanta Hawks é mais difícil você encontrar um motivo porque estava todo mundo à disposição. Você pode olhar para o desempenho ruim dos jogadores. Nesse time do Rockets, acho que o principal motivo foi o cara que não jogou. Foi justamente o Durant. É nele que se deposita as expectativas. Então, quando a derrota vem, é nele que vai as frustrações também. Com isso, o Rockets dá adeus à temporada. No geral, é isso. O Lakers que vai enfrentar o OKC, cara. Com todo respeito, o Lakers é uma franquia enorme. Eu diria que, junto com o Celtics, são os maiores times da NBA. Acho que, para quem não acompanha NBA, por exemplo, o Lakers vai ser até maior, porque ele é um time mais conhecido, mediaticamente falando. Então, um time enorme. Só que hoje o OKC é muito melhor, cara. E o Lakers, eu acho que o Doncic volta contra o OKC, né? Só que ele vai voltar totalmente sem ritmo de jogo. E o Austin Reeves vai apenas pro terceiro jogo dele depois de voltar de lesão, justamente já contra o OKC. Se o Lakers estivesse voando, o Reeves voando, o Doncic voando, o LeBron até tá voando. Mas o Doncic e o Austin Reeves vão ter que pegar ritmo de jogo. E pegar ritmo de jogo ao longo da série contra o OKC vai ser muito difícil, cara. Até eles pegarem ritmo de jogo, já deve estar uns 2-3-0 pro OKC na série. E aí eu não sei se vai dar tempo de ter uma remontada dentro da série. Então, acho que a tendência é que o OKC passe com facilidade do Lakers. Sendo sincero, é isso. É um time muito mais pronto. Mas tudo pode acontecer. Nunca se sabe. E dos outros confrontos aqui, o Toronto ainda não acabou a série contra o Cleveland e o Detroit ainda não acabou a série contra o Orlando Magic. Então esses jogos ainda vão acontecer pra gente definir os adversários. Mas o Lakers vai pegar o OKC. Tá lascado. E no geral, foi esse o resumo dessa sexta-feira na NBA. Beleza? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber os vídeos novos. Trago esses resumos de forma diária e ainda vou trazer individualmente a análise de cada jogo.
O que eu acho que vai acontecer? Eu vou trazer o jogo do Toronto e do Cleveland aqui. E aí Orlando e Detroit Pistons no 42 NBA Club e Rockets e Lakers no 42 NBA Club. Então, esses dois jogos você vai poder conferir a análise mais direta dele no 42 NBA Club. Beleza? Não esquece de se inscrever lá também. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!